depende de uma boa relação entre esses poderes. Algumas coisas podem atrapalhar essa boa relação. Algumas outras instituições que a gente vai discutir aqui pode afetar essas relações. Então, as instituições importam para a forma como os poderes se relacionam. Antes da gente entrar no tema de hoje, a gente já trabalhou durante 2 dias na semana passada, teve muitas informações, vocês certamente refletiram ao longo desses dias. Alguém tem alguma questão, alguma coisa que vocês gostariam de levantar a respeito dos temas anteriores? Ou a gente está pronto para continuar? Vocês acham que essa estratégia de eu sempre trazer o Brasil em perspectiva comparada com os outros países ajuda a entender melhor o Brasil? Se a gente fica só no Brasil, tentando discutir só o Brasil, às vezes a gente perde essa perspectiva de qual que é a posição que o Brasil ocupa, né, em diversas escalas, né, em termos de sistema eleitoral. Quando a gente discute reforma do sistema eleitoral, muitas vezes a gente não sabe direito quais são as alternativas. E olhar para os outros países ajuda a gente a localizar melhor o país e ver o que pode ser melhorado. Da mesma coisa o nosso sistema partidário. Vocês sabiam que o nosso sistema partidário ele é muito fragmentado, mas vocês tinham a dimensão de quão fragmentado ele é em perspectiva internacional? É muito alta, certo? E hoje eu vou seguir mais ou menos a mesma estratégia. Ao discutir a relação entre os poderes, eu vou trazer um pouco da experiência internacional para ajudar a localizar o Brasil, para a gente conseguir traçar um diagnóstico sobre o Brasil, né? Poder dizer se as coisas estão funcionando bem e o que pode ser melhorado com relação a esse assunto específico. Mas tem um tema ainda anterior a isso, né? A gente vai trabalhar relações executivo-legislativo. Deixa eu pegar outra caneta. E o primeiro requisito aqui é saber exatamente o que é o executivo e o que é o legislativo. Todos vocês têm uma dimensão exata do que são esses poderes, de quem compõe esses poderes, ou mais ou menos? Qual a função desses poderes, até onde eles podem ir, até onde eles não podem ir? É bom fazer um apanhado. Então, concretamente, o legislativo, os órgãos do poder legislativo são o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado. Nos níveis subnacionais, a Assembleia Legislativa Estadual e a Câmara dos Vereadores, que é logo aqui, certo? Esse é o poder legislativo. E o poder executivo? Esses são os chefes do executivo, mas o executivo é o maior dos poderes. O executivo está onde a gente nem imagina que ele esteja. O executivo é toda a burocracia governamental, certo? Em geral, o burocrata, o funcionário público, no meu caso, né, eu sou professor de uma universidade federal. Eu sou um funcionário do executivo, certo? Então, toda a administração pública, todos os burocratas que trabalham, seja na linha de frente, prestando um serviço, os chamados burocratas de nível de rua, ou aqueles burocratas que você não vê, que está no escritório, que está fazendo a gestão, que tem cargos de médio ou de alto escalão, todos esses compõem o poder executivo, certo? Então, o poder executivo é, de longe, o poder, o maior poder no sentido de tem o maior número de funcionários, certo? É responsável para levar o dia a dia da administração pública do país.
Agora, qual que é a função desses poderes, em termos genéricos? A função do legislativo é fazer as leis, é debater as questões políticas e tomar decisões políticas. Pelo menos deveria ser essa a função principal do poder legislativo, certo? O poder executivo não deveria fazer isso. Estou falando em termos... Sim, o executivo faz muito isso. Mas, idealmente, até pelo próprio nome, o poder executivo é responsável por cumprir ordens. O executivo, historicamente, não foi pensado como uma instituição política, foi pensado como uma instituição administrativa. Quem deveria tomar as decisões são os representantes do povo em assembleia, certo? Eles têm maior capacidade para representar os diferentes segmentos da população, debater, chegar num consenso e fazer leis. O executivo cumpre a lei. Na prática, muitas vezes o executivo entra na prerrogativa do legislativo, ainda mais no Brasil, o executivo propõe muita lei, às vezes até faz lei por decreto, certo? No Brasil tem a medida provisória, que é um pouco mais brando que um decreto, mas no Brasil, historicamente, o que é um decreto-lei, né? No Brasil, o Poder Executivo emitia decretos-lei, ou seja, é uma lei sem discussão no Congresso que eu editei, cumpra-se. O Executivo fazendo isso, o Executivo tomando uma decisão política. Nos nossos períodos autoritários, decretos-leis eram muito corrente. Pois é, atualmente, a medida provisória não chama decreto, chama medida provisória porque o legislativo mantém a prerrogativa de ter que discutir a medida provisória e poder derrubar a medida provisória. Mas também o executivo também emite decretos, só que constitucionalmente ele só deveria emitir decretos em questões administrativas, não em questões políticas, certo? Até que ponto um decreto emitido pelo executivo é uma decisão política, algo que deveria ser fruto de legislação e não do seu poder discricionário. Até que ponto isso ocorre ou não, aí é uma questão de debate, porque sempre o executivo vai dizer, eu estou cumprindo a minha função administrativa, eu preciso de decretos, preciso de portarias para cumprir a função do dia a dia, até para que a lei seja cumprida, certo? Então, o executivo também precisa desses instrumentos para fazer as coisas acontecerem e cumprir o que foi aprovado no legislativo. Agora, o legislativo muitas vezes diz, não, mas espera aí, isso aí já é uma questão política. Constitucionalmente, o legislativo tem o poder de emitir um decreto legislativo que derrube um decreto do executivo e quando ele faz, é geralmente com essa justificativa. O executivo não pode fazer isso, daí é uma questão política que tem que ser decidida em assembleia. Certo? Claro. Sim. Uma democracia, para funcionar bem, precisa, de certa forma, restringir essa arbitrariedade do executivo, certo? Tem que pôr limites no decreto. Então, por exemplo, no nosso período autoritário, período militar, muitas das leis que foram aprovadas e que estão em voga até hoje, na verdade, são decretos-lei. Não foram leis discutidas no Congresso. Tem leis muito importantes no Brasil que são decretos-lei. Decretos-lei, democraticamente, é uma aberração, certo? Por isso que esse instrumento foi banido depois da Constituição e foi criado algo um pouco mais brando, que a medida provisória
embora também seja algo muito poderoso, e o Executivo emite muita medida provisória quando ele quer interferir no poder de legislar, que é a prerrogativa, idealmente, do Legislativo. Não, a minha pergunta foi justamente com relação a essa questão da influência, porque em uma das aulas anteriores a discussão girou em torno do quanto o governante consegue governar quando ele não tem o apoio total do Senado ou dos deputados. Então, aí, esse tipo de ferramenta se tornaria meio que um subterfúgio para ele conseguir governar, mesmo que de caráter temporário. Ó, vocês não aprovam, mas mesmo assim eu faço valer a partir de uma medida provisória, ou seja, eu cumpro a minha promessa de campanha e vocês que ficam com o nabo de, se quiser desfazer, que votem contra, e aí o peso fica em cima de vocês. Então é mais ou menos isso que eu entendi da história. Sim, a medida provisória é um instrumento extremamente poderoso e as regras da medida provisória foram mudando ao longo do tempo, certo? Desde que esse instrumento passou a existir. Porque uma vez que você emite a medida provisória, aquilo já começa a valer, mesmo que esteja sendo discutido ainda pelo Congresso. Então, o custo de você voltar atrás já aumenta, porque o Legislativo teria que vetar a medida provisória e corrigir tudo o que já aconteceu até então. E se o Legislativo ignora a medida provisória, a pauta trava, ele não pode discutir mais nada até tomar a decisão. Então, é também um poder de influenciar no que o Legislativo faz, é um poder de interferir na agenda do Legislativo. Certo? Por isso que é um instrumento extremamente poderoso. Mas o importante é que a gente tenha uma boa noção do que são esses poderes e do quão importante para a governabilidade, né, para o funcionamento de um regime democrático, é a boa relação entre eles, entre esses poderes, ou seja, o legislativo precisa tomar as decisões políticas e o executivo precisa cumprir, certo? Aí a gente tem um problema de governabilidade. Que não foi até hoje. E algumas medidas importantes ainda estão agora, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas é o único imposto previsto em Constituição que ainda não foi regulamentado e, portanto, não pode ser cobrado. Tem muitas coisas sobrando ainda para ser regulamentado, né? Sim. Sim, e pois é importante que o executivo tenha essa capacidade para que ele possa cumprir a lei, mas esse é o limite, certo? Esse é o limite. Deveria ser, idealmente, porque historicamente, a gente vai falar um pouco de história daqui a pouco, o executivo foi pensado, foi se constituindo como um poder administrativo. Mas à medida que os países foram democratizando e as instituições foram evoluindo, cada vez mais foi se tornando um órgão político também. Não dá para negar que é um órgão político, uma vez que a gente vota para presidente e os presidentes pertencem a partidos. Não dá para negar que é um órgão político, mesmo num país parlamentarista, porque o primeiro-ministro ele é eleito pelos parlamentares de um partido. Então, à medida que os países foram se democratizando,
no executivo isso foi ficando mal resolvido. Até que ponto é uma instituição administrativa, técnica, até que ponto é uma instituição política, capaz de pautar a agenda do país, certo? Essa é uma questão mal resolvida. É difícil você delinear, né, dizer qual é o limite da atuação do poder executivo. Nesse sentido, no sentido de tomar posições políticas, tomar decisões políticas e executar essas decisões tomadas por ele próprio. Numa ditadura, tudo bem, o ditador faz o que ele quer, certo? Mas na democracia isso passa a ser um problema. Então, Eu trabalhei e até hoje a lei que regulamenta o que eu trabalhava, o que eu fiscalizava, ela é de 1980. Você manda para o Congresso não faz nada. Se não existir política, se não existir um trabalho junto dos políticos, do Congresso, eles não estão nem aí, não interessa para eles. sim. Esse assunto para eles não interessa. Então eles simplesmente só fazem o que interessa para eles. Pois é, a rigor, o legislativo teria essa prerrogativa, certo? O legislativo teria a prerrogativa de definir a própria pauta e dizer e pensar quais são as decisões que são prioritárias para o legislativo. A rigor. Mas isso pode gerar um problema também, como você está colocando. O executivo, né, filosoficamente falando, o executivo só deveria poder tomar decisões políticas, ou seja, fazer leis, na medida em que o legislativo delega formalmente essa autoridade para o executivo. E é possível imaginar diversas situações onde isso é até benéfico para o país. Decisões que precisam ser tomadas rapidamente, principalmente de segurança nacional, questões de guerra, coisas assim. Você pode até pensar, embora haja bastante limitações nesse sentido também, em sistemas onde os poderes são divididos, certo? Por exemplo, é só pegar o caso dos Estados Unidos. Muitas vezes o presidente declara guerra, pensa-se que ele teria esse poder, mas o legislativo contesta, porque o legislativo também deveria ter alguma voz. E é sempre o executivo dizendo, mas espera aí, não dá tempo de esperar. Eu preciso declarar guerra hoje, certo? Então, é possível pensar em questões que possam ser delegadas. Mas... O que eu falei é o arroz com feijão da população. Sim. Coisa simples que o legislativo às vezes não tem interesse porque não traz ganho político, entendeu? O legislativo ele pensa muito em ganho político. Isso daqui vale a pena para mim, eu vou ganhar mais votos, eu vou fazer. Infelizmente é o que eu percebo. Posso Sim. estar errado, mas parece que tem coisa que não interessa. Isso não dá votos, daí não ganha. Até a década de 80, você falar em tratar esgoto, o político falava, não passa nada debaixo da terra porque a população não vê. O negócio é fazer ponte que todo mundo vê. Não dá votos, não é verdade? Pois é. Na medida em que o executivo é eleito diretamente pela população, a popularidade passa a ser uma preocupação também, né? E à medida que... Bom, à medida que, como eu já adiantei para vocês, cada vez mais o executivo vai se tornando um órgão não só administrativo, mas também um órgão político, e a democracia leva o executivo a se tornar cada vez mais um órgão político, vocês veem que isso a relação entre esses poderes passa a ser algo extremamente importante para a governabilidade, para que o país ande, certo? Quando tem uma tensão muito forte entre os poderes, como ocorreu, por exemplo, às vésperas do golpe de 64, por exemplo, ou como aconteceu durante o impeachment do Collor, ou como aconteceu agora também.
medida em que os legisladores não se entendem com o executivo, você começa a ter problemas para governar o país, começa a ter problemas de governabilidade, começa a ter turbulências e o Brasil vai mal. Como fazer para que os poderes se entendam? Que o executivo obedeça o legislativo, respeite as decisões tomadas pelo legislativo e não entre num movimento de choque com o legislativo. Qual que é a principal instituição que afeta a relação entre os poderes num país? A forma de governo. Certo? A forma de governo, por definir como cada um desses poderes vão ser compostos, pode afetar a forma como eles vão se relacionar posteriormente. E isso vai ter, como eu já adiantei, fortes implicações para a governabilidade do país. Então, essas relações elas são muito afetadas pela forma de governo. Que vocês conhecem, formas de governo. Eu sempre vou insistir, pensando num regime democrático, certo? Concretamente, só pensou-se em duas formas ideais de se regular a relação entre os poderes num regime democrático. Ou é presidencialista ou é parlamentarista. Há muitos casos que possuem elementos das duas coisas. Há muitos países que possuem os casos híbridos, né? Mas, idealmente, há dois tipos. E você pode pensar que o país se aproxima mais de um tipo ou mais de um outro tipo. E essas formas de governo, elas não foram pensadas por um filósofo e concretizadas no dia seguinte. Elas são evoluções históricas, longas, de séculos. Coisas foram acontecendo e foi trazendo os países que iam se democratizando mais próximos de uma forma de governo ou de outra. Então, o primeiro exercício que eu quero fazer hoje nesse nosso encontro é entender essa evolução histórica das instituições. Como se chegou ao parlamentarismo? Como se chegou ao presidencialismo? Certo? Quais foram os problemas com os quais esses países se depararam que levou à resolução via uma forma de governo parlamentarista ou presidencialista. Adiantando também que muito das instituições, instituições importantes, como, por exemplo, o parlamento, certo? Como, por exemplo, o primeiro-ministro, que deram origem a democracias parlamentaristas ou democracias presidencialistas, foram constituídos antes da democracia, certo? O parlamento é uma instituição medieval, praticamente. E durante as monarquias absolutistas, muitas vezes havia um parlamento relativamente representativo da população, certo? Vamos tentar entender, então, como que essas coisas foram avançando ao longo do tempo e vamos pensar a evolução primeiro do parlamentarismo. Nesse momento da aula, não é muito claro para vocês ainda a diferença entre as duas formas de governo ou já é bastante claro? Vocês sabem distinguir parlamentarismo de presidencialismo? Hã? Sim, são os casos híbridos, mas na prática é um parlamentarismo, porque você nem conhece o presidente, pouca gente conhece o presidente da cidade, você conhece o primeiro-ministro, certo? A mesma coisa na França, também tem os dois, mas você não conhece o primeiro-ministro, então é um país que tende mais ao presidencialismo, porque você conhece o presidente, ele toma decisões importantes, tem um primeiro-ministro também,
mas pouca gente conhece. Então, esses casos híbridos tendem a pender mais para um lado ou mais para outro, certo? E cada país varia um pouco em relação a isso. Então, vamos partir de um mundo onde quem manda é o rei e só o rei. O rei é tudo, certo? Esse é o nosso ponto de partida. O rei é poder executivo, o rei é poder legislativo, o rei é poder judiciário, o rei faz o que ele quiser com todo mundo. O país é posse do rei, certo? Ele manda em tudo. Como que a gente sai daí e evolui até a gente chegar no mundo de hoje? Bom, historicamente, os reis eles foram compondo conselhos para orientá-los em decisões que ele precisasse tomar, certo? No mundo medieval, esses conselhos eles eram chamados de curia regis. É o nome latim para definir o conselho do rei. E é importante para o rei tomar as melhores decisões para os seus domínios, que essa curia regis, né, que esse conselho tenha representantes de diversas partes do país. Afinal, ele precisa da informação do que acontece em cada canto. Ele precisa governar cada canto do país. Então, é importante ele se aliar com pessoas dessas regiões. E aí formou-se esse conselho. Esse é o conselho que vai dar origem ao parlamento. Certo? Vai chegar um momento... É possível pensar que, à medida que o país avança, à medida que os reis vão e vêm, que vai tendo sucessões e que, de repente, surge um rei louco, certo? Um rei que prejudique o país, ou um rei que comece a desagradar o povo, que essa curia regis, que esse parlamento que vai se institucionalizando, uma hora se rebele. Fala, não, espera aí, ninguém melhor do que nós para tomar as decisões políticas. Então, a evolução histórica que vai colocar os países, e, bom, principalmente a Inglaterra, que é o caso emblemático dessa evolução, é o caso em que as coisas foram andando devagarzinho, quase sem ruptura, e foram evoluindo até a gente chegar numa democracia parlamentarista. Então, vai chegar um momento em que o parlamento se rebela contra o rei e vai falar, não, agora quem vai tomar as decisões somos nós, inclusive tendo guerra entre parlamento e rei. E o parlamento vai vencer a guerra. Na Revolução Gloriosa, por exemplo. Então, logo depois da Revolução Gloriosa, de 1688, vai ser emitido um decreto do parlamento dizendo, agora quem toma as decisões políticas somos nós. Somos o poder soberano para legislar. É o momento em que o parlamento assume essa função que tem até hoje de poder legislativo. Então, a partir de agora, o parlamento, né, é o poder legislativo. Só que o rei continua sendo pensado como o chefe da nação, e essa posição de chefe da nação, de representante da nação, se confunde com o de governo, com o de administrar a nação, certo? O parlamento ainda pensa o rei e a sua burocracia e o seu exército como tendo que cumprir, como sendo necessário para cumprir as decisões políticas do legislativo. Então, se a gente tem essa divisão, o parlamento legisla, o rei e a sua burocracia real executa. A divisão de tarefas é essa, nesse momento histórico aqui. Século XVII, início do século XVIII. O caso mais representativo dessa evolução é a Inglaterra. Então, eu vou sempre pensar na Inglaterra aqui. Os outros países se aproximam mais ou menos. Qual que é? Existe uma preocupação muito forte dos parlamentares de que o rei cumpra o que o legislativo determina.
Então, um dos motivos para se matar o rei, depois dessa guerra entre parlamento e a monarquia, durante a Revolução Gloriosa, foi a ideia de que o rei não estava cumprindo o que o parlamento determinava. Então, essa declaração dos direitos, que vai ser aprovado logo depois, deixa muito claro isso. O rei cumpra o que a gente decide. Muito bem, o próximo passo, que é uma coisa quase que engraçada, certo? Muitas coisas históricas, às vezes, acontecem quase que por acidente, para chegar onde a gente está. É o legislativo agora usurpar o poder executivo do rei, para garantir que as decisões vão ser cumpridas. Se você não controla quem vai ser o rei, isso vai passando de geração a geração, você não tem como controlar que vai ser um bom rei ou não, que ele vai cumprir as suas decisões ou não. Então, o próximo passo histórico da Inglaterra é usurpar essa função do rei. E como que acontece isso? Quando, no início do século XVIII, por causa das disputas religiosas, a Inglaterra, por ser um país protestante, proibiu que o rei fosse católico. E quando morre uma das rainhas, que era a rainha Anne, os 50 parentes mais próximos dela eram todos católicos. Então vai buscar um parente o mais próximo possível que também seja protestante. E caiu no trono da Inglaterra um alemão, que não falava inglês, que não conhecia a Inglaterra, e ele foi buscado na Alemanha para governar a Inglaterra. Afinal, ele era o próximo protestante na linha de sucessão. E por não saber nada de nada, nem falar o idioma, ele concorda em delegar a função de governo para o próprio parlamento. Quando, até então, o rei nomeava primeiro-ministro e nomeava os seus ministros, né, o seu governo. Agora essa função passou a ser, na prática, não na lei, certo? Mas na prática a ser função do parlamento. E o parlamento passou a nomear, embora até hoje a rainha tenha aquela prerrogativa do consentimento real. E, rigorosamente, a rainha poderia nomear quem ela quisesse. Formalmente, isso nunca caiu. Agora, os costumes, e na Inglaterra tem muito de costumes irem se consolidando, né? Os costumes serem tão importantes quanto a lei escrita, em termos de costume, acontece na prática o parlamentarismo que a gente conhece. O parlamento nomeia um primeiro-ministro e os seus ministros. O primeiro-ministro é um membro do parlamento. O primeiro-ministro é o executivo. Ele é o executivo, ele é que nem se fosse o presidente do Brasil. Isso. Ele é que vai executar tudo. Exatamente. Então, o parlamento passa a nomear um primeiro-ministro que constitui o seu governo, e esse governo são membros do parlamento. A mesma coisa que a maioria do nosso Congresso nomeasse um primeiro-ministro e pegasse membros do próprio Congresso para serem os outros. Na prática, isso acontece, mas é o presidente que está fazendo isso, certo? Muitas vezes ele pega gente do próprio Congresso, mas nada obriga ele a fazer isso. Pode chamar técnicos, pode chamar gente do Senado, pode chamar quem ele quiser. Na Inglaterra, eles tendem a ser gente do parlamento, embora também tenha essa liberdade. Mas eles respondem ao parlamento, porque eles dependem do parlamento para continuar governando. Está claro até aqui? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. No Brasil tinha colégio eleitoral. É algo parecido. Então, esse é o momento em que o parlamento ele passa a constituir também o governo. E quando ele passa a constituir também o governo, muitas vezes eu uso quase como um sinônimo de poder executivo. O governo é o poder executivo. O que sobra para o rei? Pouca coisa.
politicamente. Simbolicamente pode até ser muita coisa, como chefe de Estado, representante do corpo de todos os ingleses acima da política, né, acima das divisões. Então, simbolicamente, os ingleses acham que essa é uma função importante, que tem que ser exercida por alguém ou por uma instituição. Sobrou isso para a monarquia. Agora, politicamente, só funções ritualísticas, funções simbólicas, certo? Então, cabe ao rei apenas o papel de chefe de Estado, não mais o papel de chefe de governo, chefe de uma posição política majoritária no parlamento, porque essa função agora passa a ser exercida pelo primeiro-ministro. E assim foi evoluindo a Inglaterra até chegar hoje e ser o principal exemplo de uma democracia parlamentarista. Ritualisticamente,